Fala galera da Loucos por Vasco! Hoje temos 3 notícias importantes sobre o nosso gigante da colina. Vamos falar sobre o interesse do Vasco no técnico Pedro Caixinha, a defesa da torcida Felipe Coutinho após a derrota contra o Internacional, e o pedido de desculpas de Rafael Paiva após sua declaração polêmica sobre a torcida. Então, já deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Fique até o final, porque cada notícia está mais importante do que a outra. Bora começar! A contratação de Tietê pelo Vasco da Gama representa mais do que apenas a chegada de um jogador experiente, é um movimento estratégico que reflete o desejo do clube de consolidar uma estrutura competitiva para 2025. Após uma passagem sólida pelo Botafogo, onde se tornou uma peça-chave no meio de campo, Tietê chega com a missão de agregar qualidade técnica, liderança e versatilidade ao elenco vascaíno. Com uma carreira marcada por passagens em clubes como Palmeiras, São Paulo, Atlético Mineiro e, mais recentemente, no Botafogo, Tietê acumulou experiências que o transformaram em um atleta diferenciado no cenário do futebol brasileiro. Sua capacidade de atuar em várias posições no meio-campo, seja como volante, meia ou até mesmo em funções mais defensivas, torna-o um jogador valioso para qualquer treinador. O Vasco identificou em Tietê características que se alinham perfeitamente com suas necessidades para a próxima temporada. O meio-campo do Cruz Maltino carecia de um jogador com sua habilidade de controlar o ritmo do jogo, distribuir passes precisos e, principalmente, manter a calma sob pressão. Além disso, sua experiência em competições nacionais e internacionais o coloca como uma liderança natural dentro de campo e no vestiário. Outro ponto importante foi o perfil profissional de Tietê. Conhecido por ser um atleta disciplinado, focado e com boa leitura tática, ele tem tudo para se tornar uma referência técnica e moral no elenco vascaíno. Esses atributos foram destacados pelo próprio presidente do clube, Pedrinho, ao comentar sobre o acerto com o jogador. A saída de Tietê do Botafogo também foi marcada por homenagens. O empresário e dono da SAF Alvinegra, John Testor, compartilhou um texto emocionado em suas redes sociais, agradecendo ao jogador pelos serviços prestados ao clube. Ele destacou que Tietê foi uma peça essencial na reconstrução do Botafogo sob a gestão SAF, contribuindo significativamente para os títulos conquistados e para o fortalecimento da equipe. No entanto, o desgaste natural de ciclos no futebol e a busca por novos desafios abriram espaço para a saída do volante. No Vasco, Tietê encontrará um cenário diferente, mas igualmente desafiador. O clube busca estabilidade após temporadas de altos e baixos, e a presença de jogadores experientes, como Tietê, pode ser o diferencial para um 2025 mais promissor. Tietê chega ao Vasco em um momento de transição. O clube está se reorganizando estruturalmente e aposta em nomes confiáveis para formar uma equipe sólida. Sua chegada pode influenciar diretamente o desempenho de outros jogadores do meio-campo, como Jair e Paulinho, que estão retornando de lesões graves. Além disso, sua experiência pode ser fundamental para orientar os jovens talentos do elenco, como Estrela e JP. Outro aspecto importante é que Tietê é um jogador que pode se adaptar rapidamente ao estilo de jogo do novo técnico, Fábio Carille, conhecido por priorizar um sistema defensivo bem organizado e transições rápidas para o ataque. A presença de Tietê no meio-campo pode ser a chave para equilibrar esses dois aspectos do jogo. Os torcedores do Vasco têm todas as razões para estarem animados com a chegada de Tietê. Sua contratação não é apenas um reforço técnico, mas também uma demonstração de que o clube está comprometido em montar um elenco competitivo para as principais competições do calendário: Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Brasileirão. A torcida vascaína, conhecida por sua paixão inabalável, certamente receberá Tietê com entusiasmo e expectativa. Agora, cabe ao jogador retribuir esse carinho com atuações consistentes e dedicação total dentro de campo. E por falar em expectativas, vocês sabiam que um craque da seleção brasileira revelou recentemente o desejo de vestir a camisa do Vasco? Vamos agora para a segunda notícia e descobrir juntos quem é esse jogador que pode agitar o futuro do gigante da colina. Bruno Guimarães, meio-campista do Newcastle e um dos pilares da seleção brasileira, reacendeu a esperança da torcida vascaína ao revelar, mais uma vez, seu desejo de vestir a camisa do Vasco da Gama no futuro. Em uma entrevista exclusiva à ESPN,
o jogador deixou claro que jogar no clube de São Januário não é apenas um objetivo pessoal, mas também um sonho de família, especialmente de seu pai, um vascaíno apaixonado. A declaração, embora sem prazos ou garantias concretas, trouxe emoção e esperança para milhões de torcedores que já imaginam Bruno orquestrando o meio-campo vascaíno em um futuro não tão distante. Bruno não escondeu seu carinho pelo Vasco. Ele cresceu ouvindo histórias sobre o clube, acompanhando partidas e vibrando com as vitórias. Seu pai, um torcedor fervoroso, sempre alimentou o sonho de ver o filho vestindo a tradicional camisa cruz maltina. Embora tenha sido revelado pelo Atlético PR, onde também deixou seu nome marcado, Bruno nunca escondeu que seu coração tem duas cores, vermelho e preto pelo Furacão e preto e branco pelo Vasco. Na entrevista, ele destacou esse vínculo afetivo e a importância que o clube tem para ele e sua família. A trajetória de Bruno Guimarães até aqui é um exemplo de determinação e talento. Depois de se destacar no Atlético PR, onde conquistou a Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil, ele chamou a atenção do Lyon, na França. Lá, brilhou em competições de alto nível, como a Champions League, e se tornou um dos principais jogadores do clube francês. Em seguida, foi contratado pelo Newcastle, clube da Premier League, onde rapidamente se tornou peça-chave do meio-campo e um dos ídolos recentes da torcida inglesa. Seu estilo de jogo, marcado pela inteligência tática, qualidade nos passes e uma visão de jogo impressionante, o coloca como um dos melhores meio-campistas brasileiros da atualidade. Apesar de seu sucesso na Europa, Bruno deixa claro que jogar pelo Vasco não seria apenas um capítulo final de sua carreira, mas uma missão pessoal e familiar. Ele reforça que a ligação emocional com o clube vai além do aspecto profissional. No entanto, o jogador deixou claro que, neste momento, sua prioridade é o Newcastle, onde tem contrato vigente e muitas responsabilidades em uma das ligas mais competitivas do mundo. A diretoria do Vasco acompanha essas declarações com cautela, mas também com otimismo. Pedrinho, presidente do clube, tem deixado claro em suas entrevistas que o Vasco está de portas abertas para jogadores com identificação com o clube, principalmente atletas que possuem experiência internacional e que possam agregar valor técnico e liderança ao elenco. O próprio Bruno seria um nome ideal para fortalecer o meio-campo do Vasco, que tem enfrentado oscilações nos últimos anos. Além disso, a torcida vascaína já começou a sonhar com a chegada de Bruno Guimarães. As redes sociais foram inundadas por mensagens de apoio, vídeos emocionados e até montagens do jogador vestindo a camisa do Vasco. O impacto de uma contratação desse nível iria muito além do campo. Seria uma declaração de que o Vasco está pronto para competir de igual para igual com os maiores clubes do Brasil e do mundo. No entanto, é preciso ser realista. A chegada de Bruno Guimarães ao Vasco dependeria de uma série de fatores, incluindo um projeto esportivo sólido, garantias financeiras e, principalmente, a vontade do jogador de retornar ao futebol brasileiro. Mesmo com esses desafios, o simples fato de um atleta do nível de Bruno expressar seu desejo de jogar pelo Vasco já é um sinal de que o clube ainda tem um poder de atração único, graças à sua história gloriosa e à sua torcida apaixonada. Enquanto o futuro não chega, Bruno Guimarães segue brilhando na Premier League e na seleção brasileira, mas deixou uma mensagem clara: o Vasco é um sonho real, que pode se concretizar no momento certo. Até lá, cabe à diretoria vascaína manter o diálogo aberto, construir um projeto sólido e, principalmente, manter a chama dessa possibilidade acesa nos corações dos torcedores. E por falar em negociações e grandes decisões, o Vasco está envolvido em uma disputa acirrada com o Atlético PR por um de seus principais jogadores, o zagueiro Léo. Vamos agora entender todos os detalhes dessa negociação e descobrir o que o futuro reserva para um dos pilares defensivos do Gigante da Colina. O Vasco da Gama deixou claro: não vai abrir mão de receber pagamento em dinheiro vivo pelo zagueiro Léo. As negociações com o Atlético PR têm se arrastado nos últimos dias, mas o clube cruzmaltino se mantém firme na sua posição. O Furacão apresentou uma proposta que envolvia abatimento de dívidas pendentes e a inclusão de outro jogador no negócio, mas essas condições foram prontamente rejeitadas pela diretoria vascaína. Para liberar um de seus principais defensores, o Vasco quer, no mínimo, recuperar o valor investido quando adquiriu o jogador junto ao São Paulo, em uma transação que girou em torno de 3 milhões de dólares, aproximadamente 16 milhões de reais na época.
Léo tem contrato com o Vasco até dezembro de 2025 e é considerado uma peça importante no sistema defensivo da equipe. Na última temporada, disputou 49 partidas e encerrou o ano como titular absoluto. Sua liderança em campo, boa saída de bola e experiência no setor fazem dele um jogador valorizado no mercado nacional. O Atlético PR vê no defensor uma oportunidade de reforçar seu elenco para a Série B do Campeonato Brasileiro, competição que disputará em 2025 após o rebaixamento deste ano. O Vasco, por sua vez, entende que não pode ceder às condições apresentadas pelo clube paranaense. Uma das propostas envolvia a inclusão do zagueiro Matheus Gamarra na negociação, além do abatimento de cerca de R$1 milhão referente à dívida vascaína pelo empréstimo do volante Hugo Moura. Contudo, a diretoria cruzmaltina não considerou essa proposta vantajosa e reafirmou que só aceitará um acordo caso o pagamento seja feito integralmente em dinheiro. Além disso, o Vasco está atento a outra negociação que envolve diretamente o Atlético PR, a possível contratação do atacante Tomás Coelho. O jogador argentino é um nome desejado pelo Vasco há algum tempo, mas os valores exigidos pelo clube paranaense estão muito acima do que a diretoria vascaína está disposta a pagar. Ainda assim, há uma possibilidade de que ambas as negociações possam se entrelaçar, com Léo indo para Curitiba e Coelho desembarcando em São Januário, desde que os valores sejam ajustados para agradar ambas as partes. Outro ponto crucial nessa história é a importância financeira que a venda de Léo teria para os cofres do Vasco. A diretoria trabalha com um orçamento limitado para 2025 e enxerga no zagueiro uma oportunidade de gerar receita para reforçar outros setores carentes do elenco. O dinheiro obtido com a negociação poderia ser investido na contratação de um novo defensor, além de viabilizar outros movimentos no mercado, como a chegada de um meio-campista criativo e um atacante de velocidade. Por outro lado, a permanência de Léo também não seria vista como um problema. O jogador é respeitado internamente, tem boa relação com a torcida e ainda pode contribuir muito para o time na próxima temporada. Caso o Atlético PR não chegue aos números exigidos pelo Vasco, a tendência é que o zagueiro continue vestindo a camisa cruzmaltina em 2025, sendo uma peça-chave na disputa do Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Essa postura firme do Vasco nas negociações reflete uma mudança importante na gestão financeira do clube. Nos últimos anos, o cruzmaltino acumulou erros em vendas de jogadores, muitas vezes liberando atletas importantes por valores abaixo do mercado. Agora, sob a gestão de Pedrinho e Carlos Amodeu, o clube busca se posicionar de forma mais estratégica, garantindo que qualquer saída de peça importante do elenco seja feita com um retorno financeiro adequado. Os próximos dias serão decisivos para definir o futuro de Léo. O Atlético PR terá que decidir se está disposto a atender às exigências vascaínas ou se buscará outras opções no mercado. Enquanto isso, o Vasco segue monitorando possíveis reforços para a zaga e aguardando uma proposta que esteja à altura do valor de seu defensor. Essa novela promete capítulos intensos, e a torcida vascaína acompanha de perto cada detalhe. Será que Léo ficará em São Januário para mais uma temporada, ou o Atlético PR finalmente vai abrir os cofres para garantir a contratação do zagueiro? Enquanto aguardamos os desdobramentos dessa história, uma coisa é certa, 2025 promete ser um ano movimentado para o Vasco, tanto dentro quanto fora de campo. E por falar em movimentação, o clube segue atento no mercado e já está de olho em reforços importantes para montar um elenco competitivo. Fiquem ligados, porque as novidades não param por aqui. E aí, torcedor vascaíno? Chegamos ao fim de mais um vídeo recheado de informações importantes sobre o Gigante da Colina. Agora é a sua vez de entrar no jogo e participar aqui nos comentários. Sobre a primeira notícia, o que você achou da contratação do Tietê? A experiência dele pode ser fundamental para o Vasco em 2025? Será que ele vai ser titular absoluto no meio-campo cruzmaltino? Na segunda notícia, Bruno Guimarães no Vasco é um sonho distante ou algo realmente possível para o futuro? Você acredita que ele vai realizar o desejo do pai e vestir a camisa do Gigante algum dia? Deixe sua opinião. E na terceira notícia, o Vasco deve mesmo segurar o Léo até que o Atlético pague o valor exigido em dinheiro? Ou seria melhor aceitar uma proposta